Os Lusíadas de Camões, a Fermosíssima Maria. É esta a aula de hoje, aula número 5. Eu sou o professor Jorge Miguel, professor de Direito Penal e procurador da Procuradoria Jurídica da Secretaria dos Transportes no Departamento Aeroviário do Estado de São Paulo. Eu vou dizer uma história, ou vou narrar uma história que ocorreu em 1336. Os personagens são 4. Primeiro, o rei de Portugal, Afonso IV, sua filha, Maria, a Fermosíssima Maria. Na Espanha, o rei Afonso XI, rei de Castela, e o imperador de Marrocos, Abu Hassan. A Fermosíssima Maria, filha do rei português Afonso IV, foi dada a casamento ao que seria o futuro rei, e agora é, então, nessa época do tempo, Afonso XI. O rei de Marrocos arma um exército de 60.000 cavaleiros e 400.000 peões, é o que diz as crônicas daquela época, para invadir a Península Ibérica. E o principal reino ameaçado é o reino de Castela. O sogro de Afonso XI, o Afonso IV de Portugal, tinha uma certa rivalidade com o reino de Portugal. Por conseguinte, as relações entre Afonso de Portugal e o Afonso de Espanha não iam como se devia. Havia discórdias de política, discórdia de próprio tratamento da esposa dada como rainha de Portugal, como rainha de Espanha por Portugal. Mas Afonso XI envia a sua esposa a Portugal para convencer o rei Afonso IV a se unir às tropas de Castela para rebater o exército do rei de Marrocos, Abu Hassan. Na verdade, é difícil imaginar uma quantia de 400.000 peões e 60.000 cavaleiros vindo de Marrocos e invadindo a Península Ibérica para retomar o seu poder histórico árabe na península. A filha é enviada. A história que vamos ouvir agora é a Fermosíssima Maria chegando em Portugal e dialogando com seu pai, solicitando que ele se una às tropas de Castela. O texto é muito bonito. A finalidade da aula, e na essência, não é a história, é a beleza do texto. Por isso que se imortalizou. É o texto que revela a grandiosidade da arte. Se qualquer indivíduo, o mais humilde de todos os seres, soubesse escrever a sua própria história, como Camões sabe, e Dante Alighieri também sabe, e Shakespeare também sabe, lógico que ele escreveria também uma obra épica importante, ainda que a vida dele seja a mais comum, a mais simples de toda a história. A beleza não é o fato, a beleza é a língua, e nesse caso, a língua portuguesa, que nós aprendemos desde criança, bebendo no seio materno e ainda nos acompanha até hoje nos nossos sofrimentos, nas nossas alegrias e na transmissão de todas as nossas emoções. É a língua portuguesa. Vamos ver o texto. É o canto 3º,
estrofes de 102 a 105. Entrava a fermosíssima Maria pelos paternais passos sublimados, lindo gesto, mas fora de alegria, e seus olhos em lágrimas banhados, os cabelos angélicos trazia pelos ebúrneos ombros espalhados, diante do Pai, ledo que agasalha, estas palavras tais, chorando, espalha. Vamos analisar essa estrofe. Vamos pensar com cautela essa estrofe. Entrava a fermosíssima Maria. Olha, se ele colocasse formosíssima Maria, como nós falamos hoje, não teria a beleza poética da letra E. Entrava a fermosíssima Maria. E essa entrada é devagar, ela é lenta, dada pelo superlativo formosíssima Maria. Pelos paternais passos sublimados. Passos é forma sincopada de palácio, como cine de cinema. E de fato, passos, palácio, sublimados significa suntuosos, elevados. De fato, é o palácio de Évora realmente suntuoso. Então entrava a fermosíssima Maria pelos paternais passos sublimados. Observa também que ele falou que o palácio era elevado, era nobre, era belo, mas as letras que ele coloca para descrever o palácio também colabora com essa descrição. Pelos paternais, essa letra aberta, paternais, passos sublimados. Lindo gesto, mas fora de alegria. Gesto aqui é o rosto. Ela sempre foi no passado. Agora que nós falamos gestos, a mímica, é que o rosto é o principal órgão ou elemento do corpo humano que possa transmitir alguma expressão, alguma comunicação. Então, o gesto é o rosto. Lindo gesto, mas fora de alegria. E essa antítese é muito reveladora. O gesto é lindo, mas é fora de alegria. E, de fato, a tristeza num gesto lindo impressiona mais. E seus olhos em lágrimas banhados, os cabelos angélicos trazia pelos ebúrneos ombros espalhados. Observa como você vê o molhado na expressão olhos, lágrimas banhados. Mas os cabelos angélicos ainda se contrapõem à tristeza. Cabelo de anjo, sublime. Mas apesar dos cabelos angélicos, que trazem espalhadas nos ebúrneos ombros, ebúrneos de marfim, branco como marfim, esses cabelos estavam espalhados. Aí em antítese com angélicos, porque cabelos espalhados revela o drama pela qual ela está passando. Diante do Pai ledo, alegre, que a agasalha, que a abraça, que a acaricia. Estas palavras tais, ou seja, essas palavras tristes, chorando, espalha. E aí vem o discurso da formosíssima Maria, espalha a palavra ao Pai. Espalha no sentido de revela, pronuncia, discursa. Vamos ver então o discurso da fermosíssima Maria para convencer o Pai a se unir às tropas de Castela. Quantos povos a terra produziu, de África toda, gente fera e estranha,
o grão-rei de Marrocos conduziu para vir possuir a nobre Espanha? Poder tamanho junto nunca se viu, depois que o salso mar a terra banha. Trazem ferocidade e furor tanto, que a vivos medo e a mortos faz espanto. Ela está dizendo o seguinte: o rei de Marrocos conduziu povos de toda a terra que a África produziu. Isso é uma hipérbole, um exagero. O que ela quer é convencer o pai. Ela quer convencer o pai. E o rei de Marrocos vem vindo com milhares de homens, mas não chega a ser toda a população da África. É exagero. Próprio da mulher que quer convencer o pai, da filha. A famosíssima Maria se revela como filha, como esposa, como mãe e como rainha de Castela. O rei de Marrocos conduziu quantos povos a terra produziu? Gente estranha, gente que nós não conhecemos, de costumes estranhos, africanos, para vir possuir a nobre Espanha. E essa nobreza da Espanha está em conflito com essa gente estranha que vem de África para invadir a península. Poder tamanho junto nunca se viu, depois que o salso mar a terra banha. Desde o tempo em que o mar banha a terra, nunca se viu exército desta compostura, desse tamanho, dessa imensidão para invadir a Península Ibérica. Trazem ferocidade e furor tanto, que a vivos medo e a mortes faz espanto. O rei de Marrocos traz uma ferocidade tamanha que faz medo, provoca medo aos vivos e provoca ainda espanto aos mortos. Exagero. Exagero, outra hipérbole para convencer. Observe aí, só uma linguagem clássica, que ele usa uma silepse quando ele fala no penúltimo verso, trazem ferocidade e furor tanto. Ele está falando do rei de Marrocos. Por conseguinte, devia ser traz ferocidade. Mas como esse rei de Marrocos vem com muita gente, o autor preferiu concordar o verbo não com o que está escrito, mas com a pluralidade das ideias expresso por essa expressão, rei do Marrocos, que traz gente de toda a África. Mas no último verso, ele volta a uma concordância normal. Esse mesmo rei faz medo a vivos e ele faz, no singular, espanto aos mortos. O discurso da famosíssima Maria continua. Aquele que me deste por marido, por defender sua terra amedrontada, com pequeno poder oferecido ao duro golpe está da maura espada, e se não for contigo socorrido, ver-me-ás dele do reino ser privada, viúva e triste, e posta em vida escura, sem marido, sem reino, sem ventura. Aquele que me deste por marido, o rei Afonso IV entregou sua filha ao príncipe de Castela, que seria o rei Afonso XI, para ser a rainha de Espanha. Ela, o próprio rei Afonso IV, com os seus embaixadores, é que vão à procura do esposo para a filha. Aquele que me deste por marido, é como se dissesse o seguinte, tu me destes por marido esse rei, então é corresponsável. Chamou o pai à responsabilidade. Já que me deste como marido, socorre agora o seu genro
e sua filha na situação em que se encontra. Aquele que me deste por marido, por defender sua terra amedrontada, Castela está amedrontada, é Castela que está amedrontada, com pequeno poder oferecido ao duro golpe está a maura espada, ou seja, a maura espada, a espada dos mouros, a espada dos que habitam Marrocos, está sobre o reino de Castela. E o reino de Castela é que está, então, essa gente, essa terra que está amedrontada. Essa terra a quem tu me deste por esposa ao seu rei. E se não for contigo socorrido, ver-me-ás dele e do reino ser privada. O seu socorro, então, é indispensável. Que se não houver, haverá perdição do reino e de sua filha. Viúva e triste, e posta em vida escura, sem marido, sem reino e sem ventura. Se não me socorrer, se não for salvar a Espanha nesse momento, serei uma viúva triste, posta em vida escura. Era costume na Idade Média, quando morria o marido, e principalmente de gente importante, e nesse caso é o próprio rei, era ficar então num quarto, a viúva ficaria num quarto, vestida de preto e com as janelas sempre fechadas. Então serei sem marido, sem reino, e sem ventura, e sem felicidade futura, e sem fortuna. Até hoje, talvez, na Espanha, em Portugal e na Itália, quando morre o marido de alguém, há um luto muito prolongado da viúva, que de preto, às vezes 1 ano, 2, 3, e até o fim da vida, às vezes, fica de preto, vestida de preto. É essa a razão que ela diz nos últimos versos: viúva e triste, e posta em vida escura, sem marido, sem reino e sem ventura. Também a linguagem acompanha a tristeza. Observe a letra fechada em U que o autor faz. Viúva, escura, ventura. É a tristeza. Continua a fermosíssima Maria. Portanto, ó rei, de quem com puro medo o corrente muluca se congela, rompe toda a tardança, acude cedo a miseranda gente de Castela. Se esse gesto que mostras claro e ledo do pai verdadeiro amor a cela, acude, corre, pai, que se não corres, pode ser que não aches quem socorres. Portanto, ó rei, não está chamando de pai agora, vai chamar no final. Pai é mais íntimo. Ó rei, aí é o Estado, aí é o império. Portanto, ó rei, separando de pai, de filha. Portanto, ó rei, de quem com puro medo o corrente muluca se congela. Está fazendo um elogio ao pai. O rio Muluca é um rio do norte da África, local em que o próprio pai Afonso IV ganhou várias batalhas. Então é um elogio para o pai. O rio, quando sente a presença de Afonso IV, se congela de medo. Portanto, ó rei, de quem com puro medo o corrente muluca se congela, só de ver o rei. Aqui é uma observação do professor. Não sei se precisa, mas uma observação. No próprio Lusíadas,
Quando ele usa a palavra medo, ele antepõe um adjetivo. Geralmente ele coloca frio medo no próprio Lusíadas. E aí ele colocou puro medo. E esse puro medo dá para entender o seguinte: com puro medo, quer dizer, com simples medo, que não é outra coisa senão medo, o corrente Mulucca se congela. Posso até desconfiar que e a primeira edição também está assim, puro medo. Fomos conferir. Continua puro medo na primeira edição, na original. Mas quem sabe houve um erro de impressão? Observa o verso como seria se fosse frio medo, como Camões coloca nos versos, em outros versos. Portanto, ó rei, de quem com frio medo o corrente Mulucca se congela. Se congela, fica frio e fica congelado. Rompe toda tardança. Não é possível a negligência. Não é possível perder tempo. Rompe a tardança. Acude cedo. A miseranda gente de Castela. Miseranda, miserável. No caso, fraca agora. Impotente. Se esse gesto que mostras, claro e ledo, de pai verdadeiro amor, acela quer dizer, assegura, garante. Ela está dizendo, se esse gesto que mostra claro e ledo e alegre, esse gesto seu, de me abraçar, de sorrir, se esse gesto assegura, acela o amor de pai verdadeiro, se é verdade isso, acude e corre, pai, que se não corres, pode ser que não aches quem socorres. Outra observação do professor. Esse socorres aí está um pouquinho fora da gramática da língua portuguesa. Não que o autor não poderia fazer. Ele tem liberdade poética para isso. Ele precisa do socorres para rimar com corres. Ele precisa dessa terminação. Mas a linguagem corretíssima seria acode e corre, pai, que se não corres, pode ser que não hajas quem socorras. Quem socorra. Ou se quiser falando tu, quem socorras. Mas está falando com o rei, socorres. Ele precisa dessa terminação. Então ele faz uma verdadeira silepse. Porque o sujeito da oração é quem. E quem socorres, não. Quem socorre. Usou tu, socorres, para concordar com esse pai que está chamando de tu. Bonito o texto. Já que você ouviu e leu o texto, às vezes pela primeira vez ou segunda vez, só a primeira, só o primeiro estrofe, novamente, você percebe a beleza da fala da fermosíssima Maria. Estava a fermosíssima Maria pelos paternais passos sublimados, lindo gesto, mas fora de alegria, e seus olhos em lágrimas banhados, os cabelos angélicos trazia pelos ebúrneos ombros espalhados, diante do pai, ledo que a agasalha, essas palavras tais, chorando, espalha. Camões é especialista em descrever a beleza de uma mulher. É especialista. Ou na alegria, como você pode ver em outros textos, ou na tristeza. Camões é especialista nisso. Aqui ele demonstra uma mulher bonita, linda, com cabelos em dramáticos, espalhados pelos ombros ebúrneos de marfim. A namorada, os amores de Camões foram vários, né? Bárbara, Diamene, até uma mulher da corte chamada Maria, e a Natércia também. Olha como ele descreve Natércia, a sua namorada. De quantas graças tinha, a natureza fez um belo e riquíssimo tesouro, e com rubis, e rosas,
neve e ouro formou sublime e angélica beleza. Pôs na boca os rubis, e na pureza do meu rosto as rosas por quem morro. No cabelo, o valor do metal louro. No peito, a neve em que tem a alma acesa. Mas nos olhos mostrou quanto podia e fez deles um sol, onde se apura a luz mais clara que é do claro dia. Enfim, senhora, em vossa compostura, a natureza caprichou quanto podia em ouro, rosas, rubis, neve e luz pura. Eu queria aproveitar essa aula para falar um pouquinho de análise sintática. Na época do professor, Camões era dado em sala de aula para análise sintática. Às vezes era um suplício para os alunos, mas eu sou obrigado a confessar que é um exercício de raciocínio muito grande em termos de comunicação. Muito grande. Lógico que com a chegada de um governo autoritário, a língua portuguesa ficou um pouquinho de escanteio. A língua portuguesa é incompatível com o Estado totalitário, é diferente. Ela faz raciocinar, ela faz pensar. Já falei para vocês que indizível é sinônimo de impensável. O que não se diz com palavra não se pensa. E a língua é um instrumento de todo conhecimento. Quem sabe português é poliglota no seu próprio país. Entende todas as expressões regionais e a língua toda. Então a análise sintática que a gente via com Camões na escola, né? Primeiro colegial, segundo, e até no ginásio, quarta série, era de fato um exercício muito gostoso, muito desafiador. Era difícil, mas desafiador. Eu vou tomar a última estrofe e vou dividi-la em orações. Isso nasce lá com Aristóteles, chega em França, é desenvolvido em França as ideias da lógica aristotélica, passa para o Brasil. Houve uma época no Brasil, por volta da década de 20, a mesmo 30, que a língua francesa era dada na escola maior quantidade de aulas quanto o português. E isso influenciou muito a análise sintática, quer dizer, o fomento da análise sintática na escola. Eu vou pegar então um texto e vamos falar dele. Tomemos esse texto, o último que eu falei. Portanto, ó rei, de quem com puro medo o corrente muluca se congela, rompe toda a tardança, acude cedo à miseranda gente de Castela. Se esse gesto que mostras claro e ledo de pai o verdadeiro amor à cela, acude e corre, pai, que se não corres, pode ser que não aches quem socorres. Nós vamos retirar daí as orações. Retirando daí as orações, eu retiro o pensamento. Quer dizer, existem então pensamentos. Se houver aqui nesse texto 12 orações ou 13 orações, haverá 12 ideias, 12 pensamentos interligados. Causa, condição, tempo, explicação. Quer dizer, as orações que compõem o todo. Eu vou dividir esse texto em duas partes. Toda vez que é um ponto final, cessa o período. Ou falando desde o princípio. Cada letra forma palavras. Palavras é um conjunto de letras. Cada palavra forma uma oração. Oração é um conjunto de palavras ordenadas. E um conjunto de orações, ou uma mesma isolada, forma um período. E o período acaba com um ponto final. Aí nós temos 2 períodos. Então vamos analisar o primeiro período. Vou dividir esse período em orações. Então o todo é a estrofe, com 2 períodos. Primeiro período, portanto, ó rei, de quem com puro medo o corrente muluca se congela, rompe toda a tardança, acude cedo a miseranda gente de Castela. Eu grifo os verbos, porque cada verbo é uma oração. Não existe oração sem verbo. O verbo é a essência do pensamento. Não é fora de propósito que São João, no capítulo 1, versículo 1,
do Evangelho diz: no princípio era o Verbo. Aliás, é a única frase da Bíblia com a qual todo cientista concorda. No princípio era o Verbo. O Verbo é o pensamento. É o Logos grego. Eu grifo os verbos para saber quantas orações eu tenho. Então eu grifei os verbos. Eu grifei congela, rompe e acude. Também grifei um conectivo que liga a oração de quem? Prestei atenção que não existe dois verbos numa só oração e fiz um corte, a divisão. Observa, um traço vertical separando as orações. E fiquei então com o seguinte pensamento, agora deslocado. Portanto, ó rei, rompe toda a tardança. Essa oração é a oração principal. Observe que o autor começou, portanto, ó rei, interrompeu com uma oração, interrompeu com uma oração adjetiva para qualificar esse rei e continuou, né? Portanto, ó rei, rompe toda a tardança. É a principal. Aí ele qualifica o rei, de quem com puro medo corrente maluca se congela. Por isso que essa oração chama adjetiva. E finalmente, lá embaixo uma oração assindética, que significa sem conectivo, ligado por vírgula meramente, acude cedo à miseranda gente de Castela. 3 orações, 3 pensamentos no primeiro período. Segundo período. Se esta gente que mostras claro e ledo de pai o verdadeiro amor a Sela, acude e corre, pai, que se não corres, pode ser que não aches quem socorre. Eu vou grifar o verbo acude, corre, a Sela, pode ser, não aches, socorres, corres. Eu grifei o verbo, grifos conectivos que unem as orações, como vocês estão vendo o traço vertical, grifos conectivos. Percebo que não existe 2 orações, uma oração com 2 verbos, e finalmente eu tenho oração principal, é lá embaixo, acude. E depois, e corre, pai. Uma oração que nós chamamos aditiva porque vem ligada meramente pela conjunção e. Se este gesto de pai o verdadeiro amor a Sela, é uma condição, oração condicional. Que mostras claro e ledo. Que mostras claro e ledo é uma oração adjetiva que está qualificando o gesto, que pode ser, que é uma explicativa, olha que o que desceu, ele estava lá em cima, que desce, que pode ser uma explicativa, está explicando, que não aches, que é uma subjetiva, o sujeito não pode ser, é isso que não aches, quem socorres, que é um adjetivo, uma pessoa que socorra, se não corres, que é uma condição. Então, a oração está perfeitamente seccionada. Coloquei no primeiro período 3 orações, no segundo período ouvimos e lemos 8 orações. Eu tenho esse pensamento de Camões. Sempre a divisão de um texto em Camões é um trabalho de exercício mental. E assim ele faz em todo o poema. Você viu que eu declamei um poema, você ouviu agora que eu declamei um poema da namorada dele, Anatércia. E quando a Anatércia faleceu, ele escreveu um outro poema. Alma minha gentil que te partiste, tão cedo desta vida descontente, repousa lá no céu eternamente e vive, ó cá na terra, sempre triste. Se lá no assento etéreo, onde subiste, memória dessa vida se consente, não te esqueças daquele amor ardente que já nos olhos meus tão puro viste. E se vires que pode merecer-te alguma coisa, a dor que me ficou da alma, sem remédio de perder-te, roga a Deus que teus anos encurtou,
que tão cedo de cá me leve a ver-te, quão cedo de meus olhos te levou. Vamos concluir? A fermosíssima Maria convence o pai. Afonso IV se arma e vai para a península, para Castela, para a Península Ibérica. Ele e sua tropa portuguesa se une com a tropa espanhola e consegue expulsar da península 460.000 marroquinos. Foi uma vitória brava. O apelido do rei Afonso passou a ser, daquele dia em diante, Afonso o Bravo, graças à fermosíssima Maria, que docemente convence o pai a acudir o reino de Castela. Espero ter contribuído um pouco para o seu conhecimento. Obrigado.